A vida de Mateus sempre cheirou a tempero forte e terra seca. Não era da capital, não. Mateus era cria do sertão de Pernambuco, mais precisamente ali pelas bandas de Petrolina, onde o sol racha o chão e a caatinga ensina a gente a ser resiliente. Ele aprendeu a cozinhar com a avó, Dona Zefa, que tinha mão de fada para tudo que envolvia bode guisado, macaxeira e feijão de corda. Mateus cresceu com essa base regional forte, mas a cabeça dele voava longe. Ele não queria só fazer comida para os vizinhos. Ele queria a alta gastronomia, queria pratos que fossem arte, queria o reconhecimento que só a cidade grande podia dar. Ele via aqueles programas de culinária na televisão, aqueles chefes com jalecos impecáveis e pensava: eu cozinho melhor que a metade dessa gente aí, só preciso de uma chance, de um palco de verdade. E o palco, ele decidiu, tinha que ser Recife. Recife, a Veneza brasileira, cidade que pulsa, que tem dinheiro girando, que atrai turista do mundo todo. Mateus via a capital como a porta de entrada para a fama, para a vida que ele sonhava. Ele tinha 28 anos, um talento que escorria das mãos e uma ingenuidade enorme sobre como o mundo dos negócios funcionava de verdade. Para realizar esse sonho, Mateus fez o que todo empreendedor apaixonado faz. Vendeu a única coisa que tinha de valor. Uma pequena propriedade que herdou do pai no interior. Juntou a grana, que parecia um montão quando vista do sertão, mas que ele logo descobriria que era só um punhado de areia na praia de Boa Viagem. Chegou em Recife com a mala cheia de panelas antigas e a cabeça cheia de ideias. Ele alugou um ponto que parecia perfeito, perto da praia, num bairro movimentado, com uma fachada que ele imaginava ser elegante. O nome do restaurante seria O Sabor do Mar e da Terra. Uma homenagem à sua origem sertaneja misturada com a ambição litorânea. Mateus queria um restaurante que fosse sofisticado, mas que não perdesse a alma nordestina. Ele planejou um cardápio ousado: carne de sol confitada em manteiga de garrafa, purê de abóbora com queijo coalho gratinado e um baião de 2 desconstruído que era de chorar de tão bom. A reforma começou com a energia de quem está construindo um templo. Mas foi aí, meus amigos, que o Mateus começou a entender a diferença entre cozinhar e empreender no Brasil. Se cozinhar é arte, abrir um negócio no país é uma guerra burocrática de trincheiras. A primeira coisa que o Mateus descobriu foi que a grana que ele trouxe do sertão não dava para nada. O aluguel do ponto, só a luva inicial, comeu quase 1/3 do capital. A reforma que ele orçou com o primo de 2º grau, que era mestre de obras, dobrou de preço em 3 meses. E aí veio a papelada. A papelada. Mateus, que era mestre em temperar um prato complexo, se viu completamente perdido no labirinto de alvarás, licenças e carimbos. Para quem é de fora, parece que a Prefeitura de Recife tem um ódio especial por quem tenta trabalhar honestamente. Primeiro foi o CNPJ, meses de espera. Depois, o alvará de funcionamento. O fiscal vinha, olhava, pedia 1 metro quadrado a mais na cozinha, uma saída de emergência diferente, um banheiro adaptado que não estava no projeto original. Cada visita era uma nova despesa, um novo adiamento. Mateus tentava argumentar com a voz mansa do sertanejo que ele só queria cozinhar e pagar seus impostos. Meu senhor, eu já fiz tudo que o último fiscal pediu. O fiscal, engravatado e com cara de quem nunca suou na vida, respondia com aquela frieza protocolar que destrói a alma. O protocolo mudou, Mateus. Se o senhor não se adequar às novas normas da vigilância sanitária, a gente lacra o estabelecimento antes de abrir. A vigilância sanitária era o dragão final. Eles exigiam revestimento até o teto, exaustores industriais que custavam o preço de um carro popular, e um manual de boas práticas que parecia um livro de medicina nuclear de tão complicado. Mateus contratou um contador que era para ser um anjo da guarda, mas que parecia mais um vampiro sugando o que restava do orçamento.
o contador, cobrava taxas absurdas para agilizar processos que nunca eram agilizados. E quando Mateus questionava, ouvia sempre a mesma ladainha. É o custo Brasil, Mateus. É assim que funciona aqui. Ele se sentia humilhado. No sertão, o negócio era na base da confiança, do aperto de mão. Em Recife, o negócio era na base da propina velada, do café para o fiscal, da paciência infinita para esperar a boa vontade do poder público. O tempo passava e o dinheiro evaporava. Mateus tinha que pagar o aluguel do ponto, que estava parado, sem gerar receita. Tinha que pagar o salário dos 2 ajudantes que ele já tinha contratado e que estavam sem fazer nada, esperando a permissão para ligar o fogo. O sonho de Mateus, que era para ser um prato delicioso, estava virando um caldo azedo de dívidas e frustração. Finalmente, depois de 10 longos meses de martírio burocrático, com o capital inicial reduzido a quase nada e o Mateus já devendo para a família, o sabor do mar e da terra abriu as portas. E a abertura foi um sucesso estrondoso. Mateus era talentoso demais para ser ignorado. Os críticos de gastronomia da cidade vieram, provaram o tal baião de 2 desconstruído e o filé de tilápia com manteiga de caju e ficaram de queixo caído. Um toque do sertão com a sofisticação da capital. Dizia a coluna social mais lida de Recife. Mateus é o novo nome da culinária pernambucana. O restaurante lotou nas primeiras semanas. As mesas estavam sempre cheias, a cozinha estava a 1000 por hora. Mateus, exausto, mas feliz, sentia que todo o sofrimento tinha valido a pena. Ele estava provando para Recife que um rapaz do interior podia sim fazer alta gastronomia. Mas a alegria durou pouco. O problema não era a comida. O problema era a conta. Mateus não tinha experiência em gestão financeira de alto nível. Ele sabia cozinhar, mas não sabia calcular a margem de lucro real numa operação complexa de restaurante de luxo. O custo operacional em Recife era selvagem. O aluguel, que já era alto, vinha com condomínio e IPTU nas alturas. A conta de luz, com aqueles ares condicionados ligados o dia inteiro para combater o calor úmido da capital, era assustadora. Os impostos sobre a nota fiscal, o ICMS, o PIS, o COFINS. Parecia que o governo queria ficar com a maior parte do lucro antes mesmo que ele chegasse no caixa. Mateus começou a perceber que, embora o restaurante estivesse cheio, o lucro líquido era uma piada. Ele estava trabalhando 12, 14 horas por dia, se dedicando de corpo e alma, para mal conseguir pagar as contas do mês seguinte. Ele precisava de volume, de mais mesas, de mais giro. Mas o ponto que ele alugou era pequeno, charmoso, mas pequeno. E ele não podia aumentar os preços do cardápio sem espantar a clientela que já era fiel. E foi nesse momento de fragilidade financeira que a concorrência desleal entrou em cena. Porque em Recife, assim como em qualquer metrópole grande, o mercado de restaurantes não é sobre quem cozinha melhor. É sobre quem tem mais poder e quem joga mais sujo. Mateus era um peixe pequeno, um novato talentoso, mas sem costas largas. Havia um chefe na cidade, Dário, que era o rei da praça. Dário era dono de uma rede de 3 restaurantes gigantes e impessoais, todos bem localizados em Boa Viagem e no Pina. Ele tinha contatos na prefeitura, na mídia, e, mais importante, ele controlava os grandes fornecedores. Dário viu o sucesso repentino de O Sabor do Mar e da Terra e não gostou. Para ele, Mateus não era um colega, era uma ameaça. Um rapaz do sertão, sem sobrenome famoso, roubando a atenção da clientela de alto padrão. A guerra começou sutilmente. Primeiro foram os fornecedores. Mateus dependia de fornecedores de carne premium, de frutos do mar frescos e de hortifruti de qualidade. De repente, os fornecedores que davam prazo de pagamento de 30 dias para Mateus começaram a exigir pagamento à vista. Desculpe, Mateus, mas a demanda aumentou muito. Não podemos mais fazer a entrega semanal. Se quiser, tem que vir buscar e pagar na hora. Mateus ligava para o distribuidor de lagosta,
que sempre o atendia bem. "O que está acontecendo, seu Severino? Minha lagosta não está vindo mais." Seu Severino, com a voz baixa, quase sussurrando no telefone, dava a pista. "Olha, Mateus, eu não posso falar muito. O chefe Dário ligou aqui. Ele é nosso maior cliente, sabe como é? Ele deu um ultimato. Ou a gente prioriza ele, ou ele fecha o contrato com a gente e leva a concorrência à falência. Ele está comprando tudo, pagando um preço até um pouco mais alto, só para garantir que não sobra nada para os outros." Mateus sentiu um frio na espinha. Não era só competição de mercado, era sabotagem. Dário estava usando seu poder de compra para estrangular o fornecimento do novato. Mateus teve que começar a buscar fornecedores menores, mais distantes, que exigiam que ele mesmo pegasse o carro e rodasse a região metropolitana, gastando tempo e gasolina que ele não tinha. A qualidade dos ingredientes começou a flutuar e o estresse na cozinha aumentou 10 vezes. A segunda frente de ataque foi a digital. Mateus era orgulhoso das suas avaliações 5 estrelas nos aplicativos de comida e de crítica. Mas, de uma semana para a outra, começaram a surgir reviews negativos, um atrás do outro. Não eram críticas construtivas sobre um prato que errou o sal. Eram ataques pessoais e mentiras descaradas. "Fui ao restaurante do tal Mateus. O ambiente é sujo, o garçom foi rude e a comida demorou 2 horas. O chefe Mateus estava gritando na cozinha. Nota 1. Mateus lia aquilo e o sangue subia à cabeça. Ele nunca gritava na cozinha. A higiene era impecável. E a demora, quando acontecia, era de 30 minutos, não 2 horas. Eram críticas falsas, coordenadas, feitas por perfis sem foto e sem histórico. Ele tentava responder, explicar, mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O algoritmo do aplicativo penalizava o restaurante pelas notas baixas, e a reputação de O Sabor do Mar e da Terra começou a cair. A clientela de alto padrão, que é muito ligada à imagem e à nota do Google, começou a rarear. Mateus estava sendo esmagado de 2 lados: o custo operacional insustentável de Recife e a campanha de difamação do concorrente poderoso. Ele conversou com seu subchefe, um rapaz mais experiente chamado Cícero, que já tinha trabalhado em vários restaurantes da capital. "Cícero, o que eu faço? Não consigo matéria-prima e agora a internet está me massacrando. Eu sei que o Dário está por trás disso. Ele tem dinheiro para comprar meia dúzia de perfis falsos por dia." Cícero balançou a cabeça com a tristeza de quem já viu esse filme muitas vezes. "Mateus, o Dário não joga limpo. Ele tem um esquema montado. Ele é o dono da cidade. Ele tem o monopólio. Ele faz isso com todo mundo que tenta crescer e ameaça o território dele. Você tem que reagir, mas não no prato. Tem que reagir no jogo deles." E qual é o jogo deles, Cícero? É o jogo do poder, Mateus. É o jogo de quem tem mais contato na prefeitura, quem sabe o número de celular do fiscal. É o jogo de quem tem dinheiro para absorver prejuízo por 6 meses, só para ver o concorrente fechar. Mateus se sentiu invadir por uma raiva profunda e, ao mesmo tempo, por uma impotência paralisante. Ele era um cozinheiro, um artista da panela. Ele não queria ser um político ou um tubarão do mercado. Ele só queria cozinhar. A situação piorava a cada semana. As reservas caíram 40%. O Mateus já estava usando o dinheiro das vendas de hoje para pagar as dívidas de ontem. Ele estava entrando no cheque especial, usando o cartão de crédito da empresa para comprar ingredientes essenciais. E para piorar, a burocracia, que parecia ter dado uma trégua, voltou para dar o golpe final. Um dia, uma equipe da prefeitura, acompanhada de um fiscal de postura e um policial, apareceu na porta do O Sabor do Mar e da Terra, na hora do almoço, com o restaurante cheio. O fiscal, sem sequer cumprimentar, foi direto ao ponto. "Mateus, viemos aqui fazer uma vistoria de rotina." Mateus, já tremendo, pediu licença aos clientes e levou o fiscal para a cozinha. A cozinha estava limpa,
tudo nos conformes. Ele tinha investido o que não tinha para passar nas exigências da vigilância sanitária meses antes. Mas o fiscal não estava interessado na limpeza. Ele foi direto para a área do fundo, onde ficava o depósito e a lixeira. O senhor está descartando óleo de cozinha usado de forma irregular. E o senhor tem um problema com a licença de ruído do seu exaustor. Recebemos uma denúncia anônima. Mateus sabia que era mentira. Ele tinha um contrato com uma empresa especializada para recolher o óleo, e o exaustor era novo dentro das normas. Isso é um engano fiscal. Eu tenho o contrato aqui, posso mostrar. O fiscal nem sequer olhou o papel que Mateus estendeu. Não importa o contrato, Mateus. O que importa é o laudo que foi gerado há 2 dias. O senhor está incorrendo em multa gravíssima. E, se o senhor não pagar a multa imediatamente e resolver o problema do ruído, que é claramente audível da rua, eu sou obrigado a interditar o seu estabelecimento por 72 horas para averiguação. Interditar por 72 horas no meio da semana, com a geladeira cheia de ingredientes caríssimos e perecíveis, era a sentença de morte para o restaurante. Mateus sabia que era o Dário. Ele tinha usado os contatos na prefeitura para criar uma denúncia falsa e mandar o fiscal na hora de pico. Mateus sentiu as pernas fraquejarem. Aquele sonho de alta gastronomia em Recife estava desabando sobre a cabeça dele. Não por falta de talento, mas por excesso de maldade e burocracia. Ele olhou para o fiscal, depois para o policial que estava na porta, e entendeu. Eles não queriam a lei, queriam que ele desistisse. Mateus tentou negociar, tentou manter a calma, mas era inútil. O fiscal já tinha a caneta na mão para assinar a interdição. Eu vou pagar a multa, fiscal. Quanto é? O valor era extorsivo, mais de 8.000 reais. Um valor que ele simplesmente não tinha disponível em caixa. Eu posso pagar em 2 dias, eu juro. Só não fecha meu restaurante agora, por favor. Eu tenho clientes lá na frente. O fiscal deu um sorriso seco, de escárnio. Regras são regras, Mateus. O sabor do mar e da terra está interditado. Põe a placa na porta. Naquele momento, Mateus não sentiu raiva. Sentiu vergonha e uma dor lancinante de derrota. Ele saiu da cozinha, pálido, e teve que explicar para os clientes que o restaurante estava fechando por problemas técnicos. Os clientes saíram murmurando, insatisfeitos. Mateus mandou o subchefe Cícero e os ajudantes para casa, dizendo que ligaria em 3 dias. Quando a porta de vidro estava lacrada com o papel da prefeitura, Mateus sentou numa das cadeiras elegantes que ele tinha escolhido a dedo e olhou em volta. O salão lindo, as taças brilhando, a cozinha industrial caríssima, tudo silêncio. Ele percebeu que em menos de 1 ano, o sonho que ele trouxe do sertão tinha se transformado em um cemitério caro e cheio de dívidas. Ele estava quebrado, humilhado e sem saber como ia fazer para reverter a situação. A competição desleal de Recife tinha vencido o talento sincero do sertanejo. A interdição de 72 horas se estendeu, é claro. Mateus não tinha o dinheiro para pagar a multa, e mesmo que tivesse, o Dário ia arrumar outra denúncia. Aquele restaurante não ia mais funcionar. Ele tinha que aceitar a derrota e começar a pensar no que fazer com os restos desse naufrágio. Mateus estava no fundo do poço, com a cabeça cheia de números negativos e o coração pesado de saudade da terra seca. Ele ligou para o contador, que já estava cobrando mais taxas para tentar desinterditar o local, e disse com a voz embargada: "Pode parar, doutor. Não vou mais lutar. É melhor fechar as portas de vez. Recife me venceu." O contador, claro, só pensou na taxa de fechamento. "É uma pena, Mateus, mas é a vida. O custo Brasil é alto e a concorrência." Mateus desligou o telefone. Ele sabia que o custo Brasil não era alto. A desonestidade era alta. Ele passou os dias seguintes desmontando o restaurante, vendendo os equipamentos industriais a preço de banana para cobrir as dívidas mais urgentes.
Ele via as panelas que a avó lhe dera serem encaixotadas e sentia um nó na garganta. Aquele cheiro de especiarias e terra que ele trouxe do sertão tinha sido substituído pelo cheiro de mofo e fracasso. Mateus precisava de ar, precisava de um lugar onde o negócio fosse sobre comida de verdade, não sobre quem suborna o fiscal mais rápido. Ele tomou a decisão que, no fundo, já estava martelando na sua cabeça desde o dia da interdição. Eu vou embora. Eu volto para o sertão. Recife era um palco maravilhoso, mas era também um campo de batalha implacável para quem não vinha com o escudo da riqueza e o gládio dos contatos políticos. Mateus pegou a pouca grana que sobrou da venda dos equipamentos, amarrou as panelas da avó e se preparou para a longa viagem de volta. Ele estava voltando para casa derrotado, mas talvez, apenas talvez, mais sábio. Ele tinha perdido o restaurante sofisticado, mas não tinha perdido a mão para o tempero. E no sertão, ele sabia, a regra do jogo era outra. Lá, o que valia era o sabor, e não o carimbo. A capital tinha lhe tirado tudo, mas o sertão, ele esperava, lhe daria a chance de recomeçar. Ele olhou pela última vez para o letreiro apagado de O Sabor do Mar e da Terra e jurou que nunca mais voltaria a abrir um negócio onde a burocracia e a malandragem ditavam o cardápio. O plano agora era simples: voltar para a raiz, voltar para a comida simples e honesta de Dona Zefa. A viagem de volta foi silenciosa, com o coração de Mateus pesado pelo fracasso, mas com a mente começando a esboçar um novo plano, um plano mais humilde, mais pé no chão, longe do mar e perto da caatinga que o ensinou a lutar. Se Recife queria a alta gastronomia forçada, o sertão ia receber a culinária de alma. O que Mateus não sabia é que esse retorno não era o fim de sua jornada, mas sim o início de sua verdadeira ascensão. Mas isso é história para a próxima parte. Por enquanto, Mateus apenas sentia o gosto amargo da falência, enquanto a BR-232 o levava para longe da cidade que destruiu seu primeiro sonho. A BR-232, que serpenteia pelo agreste e mergulha no sertão, parecia uma fita de asfalto desenrolando o fracasso de Mateus a cada quilômetro percorrido. Ele não voltou para Petrolina em um carro luxuoso como sonhava. Voltou num ônibus de linha, apertado, com a mochila no colo e as panelas da avó embrulhadas em um lençol velho. A paisagem mudava drasticamente. A umidade sufocante de Recife dava lugar ao calor seco e acolhedor do interior. O cheiro de maresia e esgoto da capital era substituído pelo cheiro de terra molhada, se chovesse, ou de poeira e cumaru seco. Era o cheiro de casa. Quando desceu do ônibus na rodoviária de Petrolina, Mateus sentiu o peso da derrota esmagá-lo. Ele era o garoto que saiu para vencer a vida na capital e estava voltando de mãos vazias, quebrado e humilhado. Dona Zefa, sua avó, não perguntou nada. Ela não precisava de palavras. A sabedoria sertaneja dela lia o cansaço e a tristeza nos olhos do neto. Ela apenas o abraçou forte, aquele abraço que cheira a tempero caseiro e que cura mais do que qualquer terapia. Você voltou, meu filho. É o que importa, ela disse, beijando a testa dele. Mateus tentou se desculpar, tentou explicar a saga de Dário, dos fiscais, da vigilância sanitária. Vó, eu perdi tudo. Eu gastei a herança do pai em papelada e em multas. Eu fui ingênuo, achei que talento bastava. Dona Zefa o levou para dentro, serviu um café forte com rapadura e sentou-se ao lado dele. Mateus, a gente não perde quando aprende. Você aprendeu o que a cidade grande é e o que ela não é. O que você perdeu foi um sonho que não era seu. Era um sonho de televisão, cheio de espelho e taça de cristal. Seu sonho de verdade sempre esteve aqui, na panela de ferro. Essa conversa foi a virada de chave para Mateus. Ele precisava desintoxicar do veneno da ambição desenfreada e da malandragem de Recife. Ele passou as primeiras semanas em casa, na fazenda, ajudando a avó na horta e cozinhando apenas para a família.
Era um retorno à base, um exorcismo da alta gastronomia. Ele percebeu que o estresse de Recife não vinha apenas das dívidas, mas da própria proposta do negócio. Ele estava tentando forçar a culinária sertaneja a caber num molde de luxo, caro e inacessível, que exigia uma logística impossível e um lucro insustentável. "Não quero mais saber de prato desconstruído, vó", ele disse um dia, enquanto mexia um tacho de doce de leite. "Quero comida que sustenta, que conforta. Quero o sabor que a gente conhece, sem frescura." E foi aí que o novo plano, o plano de sobrevivência e redenção, começou a nascer. Mateus ainda tinha as panelas da avó e o talento. Ele tinha perdido o ponto caro no Pina, mas tinha o quintal da fazenda, que ficava numa estrada vicinal, mas com um movimento razoável, ligando Petrolina a uma cidade vizinha. Por que não fazer um restaurante ali, no quintal? A ideia era radicalmente oposta a O Sabor do Mar e da Terra. Sem ar-condicionado, sem garçons engravatados, sem música ambiente francesa. Apenas comida boa, fresca e regional, servida debaixo do alpendre, com mesas de madeira rústica e toalhas xadrez. O investimento seria mínimo. Ele usaria o fogão a lenha que Dona Zefa tinha, compraria um freezer usado e construiria um pequeno balcão de tijolos. E a burocracia? A burocracia era outra história, meus amigos. No sertão, a gente abre o negócio na base da confiança e do boca a boca. Mateus foi até a prefeitura, mas não para tirar um alvará de funcionamento que demoraria 10 meses. Ele foi apenas se informar sobre o MEI, microempreendedor individual, a coisa mais simples que existia. O fiscal da vigilância sanitária local, um senhor barrigudo e bonachão, chamado Seu Jurande, apareceu na fazenda. Mateus, traumatizado por Recife, já estava pronto para mostrar o manual de boas práticas de 80 páginas. Seu Jurande olhou para o fogão a lenha, cheirou o bode guisado que estava apurando e sorriu. "Mateus, meu filho, isso aqui tá limpinho e cheiroso. O único fiscal que você tem que preocupar é a Dona Zefa. Se o tempero tiver bom, tá aprovado. Só me garante que vai ter água limpa e onde o povo lavar a mão." O contraste era chocante. Em Recife, ele gastou 30 mil em exaustores industriais e revestimento de teto. No sertão, bastava a honestidade e a limpeza simples. Em uma semana, ele estava pronto para abrir. O novo restaurante não tinha nome pomposo. Dona Zefa sugeriu: "Chame do que é, Mateus. Comida da gente. Chame de O Rancho do Sertão." E assim nasceu, sem inauguração de gala, sem colunistas sociais. Apenas um cartaz pintado à mão, pendurado numa cerca, anunciando: bode guisado, macaxeira e feijão de corda. Aqui tem. Mateus voltou a cozinhar com a alma leve. O cardápio era enxuto, focado na perfeição do básico. 1. Bode na brasa ou guisado. 2. Galinha caipira. 3. Baião de 2, o original, cremoso, sem desconstrução. 4. Doce de leite caseiro. O custo operacional era ridículo de baixo. A macaxeira e o feijão de corda vinham da horta da avó. O bode vinha do vizinho, seu Elias, que aceitava pagamento em prazo ou até mesmo em troca de comida pronta. A água era de poço. A única conta alta era a do gás para a geladeira e a iluminação. O lucro, que em Recife era um fantasma, no sertão era real, imediato, tangível. Ele não precisava vender 300 pratos por dia para sobreviver. Bastava vender 30 para ter um lucro decente e cobrir os custos. Nos primeiros dias, quem vinha era a vizinhança. Caminhoneiros, fazendeiros, gente simples que entendia de comida de verdade. Eles vinham, comiam e pagavam em dinheiro vivo. Sem maquininha de cartão que come a taxa, sem imposto de nota fiscal que rouba o lucro. A reação foi instantânea. Mateus, esse bode tá desmanchando, é o melhor que eu como desde a infância. Meu Deus, que tempero é esse? Você não perdeu a mão não, garoto? Mateus sorria. Ele estava exausto no final do dia, mas era um cansaço bom, o cansaço de quem fez o que ama e foi recompensado.
Ele não precisava agradar o crítico de culinária. Ele precisava apenas agradar o seu Zé, o vaqueiro, que sabia muito mais de carne de sol do que qualquer engravatado de Recife. A notícia da comida de Mateus, a comida de verdade, começou a se espalhar organicamente. O boca a boca no sertão é mais rápido e confiável do que qualquer postagem patrocinada no Instagram. Em menos de 2 meses, o rancho do sertão estava lotado no almoço. Não tinha fila na porta, mas as mesas estavam sempre ocupadas. Mateus teve que pedir ajuda a uma prima, Lúcia, para servir, e contratou um rapaz da região, Damião, para cuidar da limpeza e ajudar no corte da carne. A rotina era tranquila, previsível. Mateus acordava com o sol, ia para a cozinha, sentia o cheiro da lenha queimando e do alho dourando. A pressão era 0. Se um dia chovesse muito e ninguém viesse, ele não ia à falência. Era só guardar a comida para o dia seguinte, ou fazer um jantar comunitário. Ele comparava mentalmente a operação de Recife com a do sertão. Recife. Aluguel de 15 mil. Mão de obra cara. Ingredientes caríssimos e sabotados pelo Dário. Impostos que comiam 40% da receita. Estresse diário com fiscais. Cliente que reclamava da cor do guardanapo. Lucro 0. Sertão. Custo fixo quase 0. Mão de obra familiar e barata. Ingredientes próprios ou trocados com vizinhos. Imposto simplificado MEI. Paz total. Cliente que elogiava a panela e pedia a receita. Lucro garantido, mesmo que pequeno. O Mateus de Recife vivia de aparência. O Mateus do sertão vivia de essência. O sucesso do rancho começou a atrair gente de longe. Não eram apenas os vizinhos. Começaram a parar carros com placas de outros estados, turistas que estavam viajando pela região e pediram informação sobre onde come bem de verdade. Um dia parou um carro grande, com vidros escuros. Desceram 4 pessoas muito bem vestidas. Eram turistas de São Paulo, fazendo um tour gastronômico pelo Nordeste. Eles estavam procurando exatamente a autenticidade que Mateus oferecia sem querer. Mateus serviu o melhor bode guisado que ele podia. Eles comeram em silêncio, deliciados. Quando foram pagar, a moça, que parecia ser a líder do grupo, chamou Mateus. Moço, Mateus, né? A gente comeu em vários lugares caros, em Recife e Salvador. Mas essa comida aqui tem alma. Você tem que abrir um lugar assim na capital. Você ia ficar rico. Mateus sorriu, um sorriso que não tinha mais a ingenuidade de antes. Eu já tentei, moça. Lá em Recife. Não deu certo. Lá o negócio não é sobre a comida. É sobre outras coisas. O homem do grupo, que parecia um empresário, perguntou: mas por que não deu certo? Você tem um talento absurdo. Mateus não quis entrar nos detalhes da sabotagem de Dário. O custo operacional e a burocracia me mataram. E lá, quem não tem padrinho não anda. O empresário pegou o cartão de visitas. Se um dia mudar de ideia, me ligue. Eu sou investidor. Mas se você está feliz aqui, parabéns. Seu lucro deve ser limpo e seu estresse 0. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Aquele encontro reforçou a convicção de Mateus. Ele não precisava do palco de Recife para ser um grande cozinheiro. Ele precisava apenas da sua panela e de um público que valorizasse o que ele fazia. A ironia da vida começou a se manifestar. Mateus estava longe dos críticos e da mídia especializada, mas a autenticidade dele começou a criar uma lenda. O Rancho do Sertão virou uma parada obrigatória para quem viajava pela BR-232. Um dia, Mateus recebeu uma ligação de uma jornalista de um jornal importante de Pernambuco. Ela tinha ouvido falar do chefe que voltou para a raiz e faz o melhor bode do Nordeste. Mateus, queríamos fazer uma matéria sobre a sua volta. O contraste da alta gastronomia de Recife e a simplicidade vitoriosa do sertão. Podemos ir aí? Mateus hesitou. Ele tinha pavor da mídia desde que Dário usou as redes sociais para destruí-lo. Olha, eu não tenho um restaurante chique, viu? É um rancho simples. É exatamente o que queremos, Mateus. A volta à verdade. A matéria saiu. Não era sobre o Mateus que tentou ser chique,
mas sobre o Mateus que sabia ser bom. O título era O Sabor da Terra, o chefe que desistiu do luxo de Recife para encontrar o sucesso no sertão. A reportagem era um tapa na cara da gastronomia artificial da capital. Ela falava sobre a qualidade dos ingredientes, a paz do ambiente e o preço justo. A fila de carros na porta do rancho triplicou. Mateus estava agora vendendo mais comida do que vendia em Recife, mas com um lucro líquido infinitamente maior e, o mais importante, sem o estresse de ter que agradar a elite ou temer o próximo fiscal. Ele estava pagando as dívidas antigas, lentamente. O dinheiro da venda dos equipamentos em Recife tinha sido suficiente para cobrir os rombos urgentes, mas ele ainda devia a alguns fornecedores menores e ao cartão de crédito. Agora, com o lucro do rancho, ele estava quitando tudo. Sentia-se limpo. O rancho cresceu um pouco. Ele construiu um banheiro decente para os clientes e fez um telhado maior. Mas ele se recusava a cair na tentação do luxo. O charme era a simplicidade. O chão continuava de terra batida sob o alpendre, as mesas continuavam rústicas e o tempero continuava sendo o da Dona Zefa, só que com a técnica apurada de Mateus. Mateus aprendeu a lição mais valiosa de todas. Em Recife, ele era um número, um concorrente a ser esmagado. No sertão, ele era Mateus, o cozinheiro, uma pessoa que alimentava a comunidade. Ele estava ali, um dia, cortando a carne para o guisado, quando Cícero, o subchefe de Recife, ligou. Mateus, vi a matéria no jornal. Que legal, cara. Fiquei feliz por você. Valeu, Cícero. E por aí, como é que estão as coisas? Cícero suspirou. O mesmo inferno. O Dário continua comprando a imprensa e sabotando todo mundo. Ele abriu mais um restaurante, maior e mais impessoal que os outros. A gente continua trabalhando 16 horas por dia para pagar aluguel e imposto. A comida é boa, mas a vida é uma merda. Mateus sentiu pena, mas também uma satisfação silenciosa. Ele tinha escapado daquele ciclo vicioso. Cícero, se você se cansar, venha para o sertão. Aqui a gente paga pouco, mas dorme em paz. Quem me dera, Mateus. Mas eu já estou preso na engrenagem da capital. Fico feliz que você tenha conseguido fugir. Mateus pensou no chefe Dário. Ele tinha conseguido destruir o sonho de Mateus de ser um chefe sofisticado em Recife, mas sem querer, ele tinha forçado Mateus a encontrar o verdadeiro caminho para o sucesso, a autenticidade. Dário tinha ganhado uma batalha, mas Mateus estava vencendo a guerra pela própria alma. O Rancho do Sertão era um sucesso de crítica e público, mas era um sucesso calmo, sem gritaria, sem pressão. Mateus estava feliz, mas ele sabia que a história ainda não tinha terminado de girar. O talento de Mateus era grande demais para ficar apenas na estrada vicinal de Petrolina. O sucesso que ele fugiu em Recife estava, ironicamente, correndo atrás dele no sertão. A vida de Mateus, que era para ser uma história de chefe renomado em um luxuoso salão, tinha virado uma parábola de resiliência. O sertanejo quebrou a cara na metrópole, voltou para casa e descobriu que a riqueza não estava no brilho das taças, mas na simplicidade de um prato de feijão de corda bem temperado. No entanto, o destino, meus amigos, é um cozinheiro ardiloso que adora misturar ingredientes inesperados. Mateus estava feliz e realizado, mas ele ainda tinha uma ponta de mágoa pela forma como foi tratado em Recife. Ele não queria vingança, mas ele queria provar de uma vez por todas que a comida dele era superior à de qualquer um, inclusive a do tal chefe Dário. E o universo, às vezes, move as peças do tabuleiro para nos dar essa chance. Um dia, a jornalista que tinha feito a matéria sobre o rancho ligou para Mateus. Ela estava muito animada. Mateus, você viu a notícia? O Festival Sabores de Pernambuco vai acontecer em Caruaru este ano. O evento é gigante, atrai gente do país inteiro. Eles estão fazendo uma sessão especial de cozinha raiz e querem que você seja a estrela, representando o sertão. Mateus sentiu o coração acelerar.
Caruaru era perto o suficiente para ser considerado território dele, mas o festival era um evento de grande porte com cobertura nacional. Era o palco que ele sempre quis, só que agora ele não precisava se vestir de luxo para subir nele. Ele podia ir de camisa de algodão com a cara de quem trabalha na terra. Mas espera aí, Mateus perguntou cauteloso. Quem mais vai estar lá? Ah, os grandes nomes, claro, respondeu a jornalista. Todos os chefes famosos de Recife. Inclusive o chefe Dário, que é um dos jurados principais da categoria Alta Gastronomia Regional. Mateus engoliu em seco. O destino estava lhe dando a chance de um reencontro, de um acerto de contas, mas não com armas ou advogados. E sim com a única coisa que ele sabia fazer melhor do que Dário: cozinhar. A proposta era ir a Caruaru, montar um estande simples, uma réplica do Rancho do Sertão, e servir a comida autêntica, lado a lado com a alta gastronomia dos chefes da capital. Era a oportunidade de mostrar a Recife que o sertão não era apenas a origem dos ingredientes, era a origem do sabor. Mateus olhou para Dona Zefa, que estava limpando o feijão na varanda. Ela já tinha ouvido a conversa. E aí, meu filho, vai ou não vai enfrentar a cobra no ninho dela? Mateus respirou fundo. Ele não tinha mais medo de falir. Ele sabia que, se perdesse, ele tinha o rancho para voltar. A derrota em Recife tinha lhe ensinado a ser humilde, mas o sucesso no sertão tinha restaurado sua confiança. Eu vou, vó, mas eu não vou para competir com eles. Eu vou para mostrar a eles o que é a comida de verdade. Vou levar nosso bode na brasa e vamos ver se o baião de 2 desconstruído deles aguenta a comparação. A decisão estava tomada. Mateus voltaria a pisar no palco da alta gastronomia, mas desta vez ele não tentaria se encaixar nas regras da capital. Ele levaria as regras do sertão para o festival. Ele levaria a simplicidade e a alma do rancho. Ele tinha a chance de reescrever o final dessa história, e ele sabia exatamente qual prato faria para selar essa redenção. Mas, para isso, ele precisava se preparar. Ele precisava de mais do que só talento, precisava de estratégia e de um tempero que fosse inesquecível. A jornada de Mateus estava prestes a levá-lo de volta para a luz dos holofotes, mas desta vez com a armadura da sabedoria sertaneja. O confronto final estava marcado, e o campo de batalha seria o maior festival gastronômico de Pernambuco. Mateus estava pronto para lutar com panelas e temperos. Ele não voltaria para falir, voltaria para vencer. E essa história, meus amigos, é o que vamos desvendar agora. Mateus, o cozinheiro humilde do sertão, estava de volta ao jogo. O destino, meus amigos, é um cozinheiro ardiloso que adora misturar ingredientes inesperados. Mateus estava feliz e realizado, mas ele ainda tinha uma ponta de mágoa pela forma como foi tratado em Recife. Ele não queria vingança, mas ele queria provar de uma vez por todas que a comida dele era superior à de qualquer um, inclusive a do tal chefe Dário. E o universo, às vezes, move as peças do tabuleiro para nos dar essa chance. A jornalista ligou. O festival Sabores de Pernambuco seria em Caruaru, e Mateus, o cozinheiro que desistiu do luxo, era a estrela que eles queriam para representar a cozinha raiz. E de quebra, o chefe Dário seria um dos jurados principais. Mateus olhou para Dona Zefa, que estava limpando o feijão na varanda. E aí, meu filho, vai ou não vai enfrentar a cobra no ninho dela? Eu vou, vó, ele respondeu, a voz firme, mas eu não vou para competir com eles. Eu vou para mostrar a eles o que é a comida de verdade. Vou levar nosso bode na brasa e vamos ver se o baião de 2 desconstruído deles aguenta a comparação. A decisão estava tomada. Mateus voltaria a pisar no palco da alta gastronomia, mas desta vez ele não tentaria se encaixar nas regras da capital. Ele levaria as regras do sertão para o festival. Ele levaria a simplicidade e a alma do rancho. A preparação para Caruaru foi intensa,
mas diferente da loucura de Recife. Não havia estresse com fornecedores esgotados ou fiscais extorsivos. A preocupação era apenas com a qualidade. Mateus e Dona Zefa passaram dias escolhendo o bode perfeito, o feijão mais fresco, o queijo coalho que chorava o leite na hora de aquecer. O prato escolhido por Mateus não foi o bode guisado, que era seu carro-chefe diário. Para o festival, ele prepararia o arrumadinho do sertão, mas elevado à sua máxima potência. Um prato que combinava carne de sol desfiada, farofa de bacon, vinagrete de coentro e o feijão de corda mais cremoso do mundo. Era simples na concepção, mas exigia técnica e, acima de tudo, a alma do sertão. Mateus mandou construir um estande que era uma réplica fiel do alpendre do rancho. Chão de terra batida, ou pelo menos parecendo. O fogão a lenha portátil e as mesas rústicas de madeira. Ele não queria parecer chique, ele queria parecer autêntico. Quando chegaram a Caruaru, o festival era um mar de gente, luzes e glamour. Os estandes dos chefes de Recife pareciam laboratórios de culinária, todos de aço inoxidável, iluminação perfeita e uniformes brancos impecáveis. O estande de Dário, então, era uma fortaleza, imponente, com telões mostrando vídeos de seus pratos complexos. O rancho do sertão de Mateus, no meio de tanta pompa, parecia um oásis de simplicidade. Era o único lugar onde se sentia o cheiro de lenha queimando e de manteiga de garrafa de verdade. Mateus, vestindo sua camisa simples de algodão e um avental de couro, estava ali, calmo. Ele não estava tentando impressionar os jurados. Estava cozinhando para a memória de Dona Zefa e para a terra que o acolheu de volta. Logo que o festival abriu, a curiosidade levou as pessoas ao estande de Mateus. Os outros chefes tinham pratos que custavam 80, 100 reais. Mateus vendia seu arrumadinho por 25 reais. A fila começou a se formar, longa e constante, atraída pelo aroma inconfundível. A diferença era gritante. Nos estandes chiques, as pessoas tiravam fotos dos pratos e comiam devagar, analisando. No rancho, as pessoas sentavam nas mesas rústicas, comiam com avidez e pediam a conta sorrindo. A comida de Mateus não era para ser fotografada, era para ser devorada. Mateus estava no auge, trabalhando com a precisão de um cirurgião e a alegria de um artista. Ele não sentia o estresse de Recife. Sentia a energia da multidão que finalmente estava valorizando o sabor autêntico. O momento crucial chegou quando o corpo de jurados, composto por críticos, acadêmicos e, claro, o chefe Dário, começou a rodada de degustação. Dário vinha na frente, impecável em seu jaleco de grife, com um olhar de quem ia cumprir uma obrigação chata. Ele parou na frente do rancho e seu nariz se torceu levemente ao ver o fogão a lenha. Ah, o chefe do sertão que voltou às raízes, Dário disse, com um tom de escárnio que Mateus reconheceu na hora. Espero que a rusticidade não comprometa a higiene, Mateus. Mateus olhou para ele sem vacilar. Higiene aqui é impecável, chefe Dário, e o sabor, garanto, é inesquecível. É a comida do povo, feita com técnica. Um dos jurados mais respeitados, um crítico gastronômico de São Paulo, pegou um prato de arrumadinho. Dário, relutante, fez o mesmo. Mateus serviu o prato com a elegância que só a simplicidade bem executada permite. A carne de sol estava macia como seda, o feijão de corda, úmido e perfeitamente temperado. O crítico de São Paulo deu a primeira garfada. Seus olhos se arregalaram. Ele não disse nada, apenas continuou comendo, com uma expressão de puro prazer. Dário, por sua vez, pegou um pequeno bocado, mastigou lentamente, com a pretensão de quem está julgando uma obra de arte menor. O silêncio era tenso. Mateus observava, sem ansiedade. Ele sabia o que a panela dele dizia. Dário limpou a boca com um guardanapo de linho. Ele não podia mentir sobre o sabor. Seu rosto, normalmente arrogante, estava momentaneamente em conflito. A técnica é surpreendente, Dário murmurou, olhando para Mateus.
A cocção da carne está perfeita. O balanço do sal, mas é um prato muito simples. Falta a complexidade, a ousadia que a alta gastronomia exige. O crítico de São Paulo interveio. Com todo respeito, Dário, a ousadia aqui está na perfeição do básico. Isso não é simples, é essencial. É a verdade do Nordeste no prato. É o melhor que eu comi no festival até agora. Dário ficou visivelmente irritado. Ele queria desqualificar Matheus, mas a qualidade do prato era inegável. Ele sabia que, se Matheus tivesse tido a chance em Recife, ele teria o esmagado com o talento. O público, que assistia à cena, começou a aplaudir o crítico de São Paulo. A vitória de Matheus não seria técnica, seria popular. Ao final do dia, o resultado oficial saiu. Matheus não ganhou o prêmio principal de alta gastronomia regional. Esse foi, previsivelmente, para o chefe Dário e seu prato de lagosta com espuma de caju. Mas Matheus ganhou de forma unânime o prêmio de melhor culinária raiz e autêntica. E, mais importante, recebeu o prêmio especial do público, o sabor popular. A multidão explodiu em euforia. Matheus, emocionado, subiu ao palco. Ele não usou o momento para atacar Dário ou falar de sua falência. Ele falou sobre a terra. Obrigado a todos, ele disse com a voz embargada. Eu tentei fazer comida chique em Recife e quebrei. Tentei agradar os críticos, os fiscais, os banqueiros, mas só encontrei o sucesso e a felicidade quando voltei para onde o tempero é de verdade. Este prato não é meu, é do sertão, é da Dona Zefa. É de todo mundo que acredita que a comida boa não precisa de frescura, só de alma. Enquanto Matheus descia do palco, Dário o interceptou nos bastidores. O chefe de Recife estava pálido de raiva e inveja. Parabéns, Matheus. Você fez um bom trabalho de marketing explorando a nostalgia do povo, Dário disse, tentando diminuir a vitória. Não é marketing, chefe Dário. É a verdade, Matheus respondeu, olhando-o nos olhos, sem medo. Você me ensinou que em Recife, quem tem o poder esmaga quem tem o talento. Você me tirou meu primeiro restaurante, mas me obrigou a abrir o segundo, que é honesto e lucrativo. Dário sorriu, um sorriso forçado de tubarão. Olha, Matheus, eu vejo o potencial. A autenticidade vende. Que tal eu investir no Rancho do Sertão? A gente abre uma filial em Boa Viagem, eu cuido da burocracia e você cozinha. 60% para mim, 40% para você. Era a velha tentação de Recife, vestida de oportunidade. Matheus balançou a cabeça com uma paz que Dário jamais entenderia. Agradeço a oferta, chefe Dário, mas meu lucro não é só dinheiro. Meu lucro é a paz de não ter que olhar para suas costas largas. O Rancho do Sertão não precisa de sócio nem de Boa Viagem. Ele precisa de lenha, de feijão de corda e de ar puro. Meu palco é o sertão, chefe Dário. E meu sucesso não se mede em metros quadrados, mas em satisfação. Matheus deu as costas, encerrando a conversa. Ele tinha vencido Dário não no festival, mas na vida. Ele não precisava da validação de Recife para ser o melhor. Ele voltou para Petrolina no dia seguinte, trazendo consigo a placa de Sabor Popular e a certeza de que estava no caminho certo. O sucesso do festival fez o Rancho do Sertão explodir de vez. A jornalista de Pernambuco o ajudou a montar um esquema de entregas de pratos congelados para clientes selecionados na capital que queriam o sabor autêntico, sem o estresse da viagem. Matheus concordou, mas com uma condição. A produção seria mantida no sertão, garantindo o custo baixo e a qualidade dos ingredientes locais. O rancho cresceu, sim, mas de forma orgânica e controlada. Matheus construiu uma cozinha maior, mas manteve o fogão a lenha. Contratou mais gente da região, dando emprego e valorizando a mão de obra local. Ele pagou todas as dívidas de Recife, inclusive as taxas absurdas que o contador tinha cobrado. Ele se sentiu finalmente livre. Matheus nunca mais pensou em abrir um restaurante de alta gastronomia em uma metrópole. Ele aprendeu que seu talento era servir o povo, não a elite. A verdadeira sofisticação estava na qualidade dos ingredientes e na honestidade do preparo.
e não no preço do aluguel ou na complexidade do nome do prato. Dona Zefa, vendo o neto cozinhar com o brilho nos olhos e a alma leve, finalmente entendeu que a derrota em Recife não tinha sido um fracasso, mas um desvio de rota necessário. Recife te ensinou o que não fazer, meu filho, ela disse um dia, enquanto Mateus preparava o almoço no rancho lotado. Me ensinou que a vida não é só tempero, vó, é estratégia e é paz. Mateus sorriu, olhando para o horizonte seco e acolhedor da Caatinga. E a minha paz eu não troco por nenhum alvará de funcionamento da capital. E assim Mateus, o talentoso chefe do sertão, não se tornou o que a televisão sonhava para ele, mas se tornou algo muito melhor. Ele se tornou Mateus, o dono de seu próprio destino, provando que, às vezes, o caminho de volta para casa é, na verdade, o caminho para a glória. E que o sabor da vitória é sempre mais doce quando temperado com a simplicidade e a alma da sua própria terra. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.